uma vitrine para o mundo. O Brasil espera colher os frutos da Copa no turismo. E quanto aos gastos? Será que foi uma Copa com transparência? Nem tudo o que foi prometido ficou pronto. Vamos lembrar como os governos se organizaram para cumprir as tarefas. O trabalho dos órgãos de fiscalização e do Congresso. Realizar uma Copa do Mundo é uma tarefa imensa, é uma tarefa, eu diria, incomensurável. Que a tarefa seria enorme, todo mundo sabia. O Brasil teve 7 anos para cumprir o acertado com a FIFA. Mas só em 2010 definiu a chamada matriz de responsabilidades para a Copa do Mundo, com 323 ações e o papel de cada governo das 12 cidades sede do torneio. Desafios em 10 setores: estádios, mobilidade urbana, aeroportos, portos, telecomunicações, segurança pública, desenvolvimento turístico, centros de treinamento, estruturas temporárias, comunicação. Foi uma atuação essencialmente coordenada e eu acho que este é o grande legado da Copa. É o fortalecimento da cooperação entre as esferas de governo. O Congresso também entrou em campo. 3 comissões do Senado acompanharam a fiscalização e execução das obras. A Comissão de Meio Ambiente debateu a oportunidade de se fazer uma Copa sustentável, levando este conceito na construção dos 12 estádios. Mesmo 4 anos antes do evento, a adaptação dos estádios e a busca por soluções de eficiência energética exigem pressa. Numa série de audiências públicas, os senadores ouviram ministros, gestores, especialistas de várias áreas, representantes de órgãos de fiscalização que fizeram estudos, críticas e levantaram muitas preocupações. Contratação de obras com anteprojeto, fase anterior ao projeto básico, tem como consequências incertezas quanto à qualidade e ao custo final. É o estudo do Tribunal de Contas da União, o TCU, que faz uma espécie de alerta da possibilidade dos custos da Copa se multiplicarem por 4. Nós vamos ter poucas das obras prontas, mas acabadas, em pleno uso, até a Copa. A modernização da infraestrutura aeroportuária ocorreria no país com Copa ou sem Copa. As obras viárias para facilitar e beneficiar o trânsito das nossas metrópoles também ocorreriam com Copa ou sem Copa. Nós teríamos metrô, VLT, BRT. Os parlamentares da subcomissão da Copa, ligada à Comissão de Desenvolvimento Regional, visitaram as obras de construção e reforma dos estádios e de mobilidade urbana nas cidades sede da Copa. Foi a 5ª diligência da Comissão de Desenvolvimento Regional às cidades que vão sediar os Jogos da Copa do Mundo de 2014 e da Copa das Confederações. A visita a Recife começou na Arena Pernambuco. Os senadores demonstraram preocupação com o modelo de parceria público-privada utilizado para a construção e o gerenciamento do estádio, que custou mais de 530 milhões de reais. A arena é de Copa do Mundo. A subcomissão do Senado, que acompanha as obras da Copa e das Olimpíadas, fiscalizou o estádio. Inicialmente, o governo previu gastar 12 bilhões de reais nos projetos de mobilidade urbana. Mas de 2012 até 2014, 18 obras de mobilidade que não iriam ficar prontas para a Copa foram retiradas da matriz de responsabilidades. Ficaram 31, segundo o TCU. Daquilo que seria o maior legado, nós tivemos a maior decepção. Então restaram 8 bilhões em obras de mobilidade urbana. E desses 8 bilhões, segundo o próprio presidente do Tribunal de Contas da União, só 43% foram efetivamente finalizados. Então nós tivemos o ônus da construção dos estádios, com recursos públicos, em sua maior parte, sem ter o bônus das obras de mobilidade urbana. Das obras de mobilidade em execução, aproximadamente 60% ainda não tinham alcançado metade do que estava previsto. E sendo que em 4 casos não havia desembolso algum. No ar, o programa Bom Dia, Ministro.
Neste programa, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, fez um balanço da Copa e reconheceu a frustração do governo. Nós guardamos, sim, a frustração de não ter entregue as obras. Agora, para nós, o importante é que essas obras permanecem depois da Copa e nós as construiremos todas. O essencial para a Copa, nós conseguimos entregar, o essencial. Agora, fomos ambiciosos, nós quisemos aproveitar este ensejo para trazer para as cidades benefícios efetivos, não tanto para a Copa, mas para mudar a cara dessas cidades. O Tribunal de Contas da União criou um portal da Copa com os dados de todas as obras. Outra iniciativa partiu do Senado e se uniu ao portal da Transparência do Governo Federal para informar ao cidadão os gastos e execução. Mas será que essa foi uma Copa transparente? Não, a Copa não foi transparente. Na verdade, surgiram vários portais, né? Mas esses portais se revelaram conflitantes e completamente desatualizados. Então, o valor total da Copa, que está estimado ali em cerca de 25 ou 26 bilhões, esse valor total é para lá de discutível. Houve uma tentativa de transparência, mas que ela pode ser melhorada nas próximas oportunidades. Sem paralisação de nenhuma obra, o tribunal conseguiu mais de 550 milhões de economia efetiva para o Estado brasileiro no acompanhamento dessas ações. Movimentos sociais também organizaram um portal para fazer contraponto aos dados oficiais e mostrar outros efeitos do evento, como a remoção de famílias que ocupavam áreas desapropriadas para as obras de mobilidade, caso de Fortaleza. A Copa, em verde e amarelo, ainda vai passar por um raio-x e muitas análises. O Tribunal de Contas da União, por exemplo, vai precisar de 90 dias depois do Mundial para fechar um balanço final e dizer, da lista de ações prometidas, o que efetivamente foi concretizado quando os Jogos começaram. O tribunal também vai apontar os projetos e obras que vão ficar de herança da Copa para os brasileiros. Um balanço geral, verificar as obras, se deram certo, se não deram certo, qual que é a qualidade das obras que foram entregues, qual que foi o cronograma físico e financeiro dessas obras de âmbito federal, bem como também outras ações que foram adotadas pelo governo federal, que para minimizar obras ou ações que não foram concretizadas e que estavam constantes da matriz de responsabilidade. O nosso cuidado é não deixar inacabada ou paralisada nenhuma das obras que foram iniciadas. Isso é um compromisso que a presidenta Dilma tem com o povo brasileiro. Os dados do TCU fechados em fevereiro calculam em 25,7 bilhões de reais os investimentos com a Copa. 8 bilhões de reais foram gastos em estádios, mais 8 bilhões em obras de mobilidade, 6 bilhões e 280 milhões de reais em aeroportos, 1 bilhão e 879 milhões em segurança pública, 587 milhões de reais em portos, 404 milhões em telecomunicações, 180 milhões em desenvolvimento turístico, 6 milhões investidos em comunicação, 208 milhões de reais em estrutura para a Copa das Confederações, 83,6% foram recursos públicos, 16,4% de investimentos privados. Eu acho que a Copa, a grande decepção para nós foi porque nos anunciaram como sendo um empreendimento que seria realizado com recursos privados. Eu acho que é até um ato de irresponsabilidade fiscal você ter endividado os estados com dinheiro que eles não possuíam para a construção dessas 12 sedes absolutamente desnecessárias, porque a FIFA se conformaria com 8 cidades-sedes, como já foi em outros mundiais. Então a ideia de 12 cidades-sedes foi uma ideia brasileira que acabou implicando na construção de estádios majestosos e desnecessários. Esse fato foi deliberado de você ampliar o número de cidades-sedes e transformar esse fato numa alavanca para o desenvolvimento, seja de infraestrutura, seja também do esporte nesses locais. Eu não tenho dúvida que a gente também vai ficar com um bom legado no aspecto da infraestrutura. Eu acho que o Brasil passou no teste. O que me preocupa um pouco é o caso dos estádios, que custaram muito dinheiro e que talvez não tenham uma utilização que justifique economicamente aquele investimento. Uma herança da Copa pode ser exatamente essa, alguns elefantes brancos que depois não vão ter muita utilidade. A
A reforma do estádio Mané Garrincha em Brasília foi orçada em 2010 em 700 milhões de reais. Mas segundo o Tribunal de Contas do Distrito Federal, o custo final da obra dobrou. Chegou a 1 bilhão e 400 milhões de reais. O Mané Garrincha se tornou o terceiro estádio mais caro do mundo, depois de Wembley na Inglaterra e do Stade Suisse na Suíça. Sem contar o público da Copa de quase 500 mil torcedores, segundo o GDF, com os jogos do Brasileirão e shows, o estádio já recebeu perto de 600 mil pessoas desde maio de 2013. O governo espera ter retorno com outras atividades também. É uma arena multiuso. Aqui a parte do setor de eventos e por trás dessa magnitude de arquibancadas nós teremos um shopping funcionando. Será um centro de entretenimento funcionando 24 horas no centro da cidade. O que impõe agora a autoridade pública no Brasil é uma investigação sobre os desvios ocorridos na organização da Copa do Mundo. Porque ninguém acredita que nós pudéssemos gastar o que gastaram nas 3 últimas Copas do Mundo somadas. Só em 2015, para saber qual o impacto da Copa no PIB, o Produto Interno Bruto do país. Os efeitos na economia variam para os setores da indústria e comércio. São coisas difíceis de avaliar, mas eu tenho a sensação de que os efeitos favoráveis são superiores aos eventuais efeitos desfavoráveis. Eu acho que a Copa foi fundamental para colocar o Brasil de vez no cenário como destino turístico mundial. Cerca de 1 milhão de turistas de 203 nacionalidades visitaram o país. Segundo pesquisa do Ministério do Turismo, a maioria veio ao Brasil pela primeira vez e diz que deseja voltar. Brasília é muito linda. A comida, a gente muito hospitaleira, muito linda. Estamos muito felizes com tudo. Se eu puder, e acredito que meu amigo também, seria muito bom voltar para visitar alguns estados do Brasil, diz o turista francês. Com certeza, eu realmente vou encorajar muita gente a vir visitar o Brasil. O Brasil é um ótimo lugar. Quem sabe a gente não sai agora dos 8 milhões de turistas que a gente recebe por ano para 20, 30, 40, como deve ser num país tão bonito por natureza, que tem um povo tão fantástico como o Brasil. 3 milhões de brasileiros que circularam pelo país podem avaliar o que deu certo, o que não funcionou direito e dizer se valeu a pena ter feito a Copa no Brasil. A questão de infraestrutura ainda deixa um pouco a desejar, né? Trânsito para chegar nos estádios. Eu, como torcedora, a oportunidade que eu tive de ver os jogos, para mim, é ótimo. Mas em relação aos gastos e ao que vai sobrar depois, aí eu acho que saiu caro, assim. Eu achei que valeu muito a pena, é um evento internacional, né? Temos que ver aí como na conta final como é que ficou em termos de, né, os estádios, ou as obras de infraestrutura, o que foi feito, o que não foi feito, o que foi caro, o que não foi caro, né? Acho que é isso, com consciência como cidadão brasileiro, né, de ver o legado disso e a conta disso, né? O sonho do Hexa foi adiado para 2018. A Copa do Mundo, que tantas paixões despertou, agora leva o país a refletir sobre o que é preciso mudar no esporte nacional. É o que mostra o repórter Dante Ascioli. Uma festa até o último jogo da seleção. Mesmo depois dos 7-1, os brasileiros se vestiram de verde e amarelo. Na verdade, o nosso coração é brasileiro, né? Então estamos vestidos de Brasil. No estádio Mané Garrincha, em Brasília, a bandeira estendida era um sinal de boas-vindas. Lá dentro, o Brasil sofria a segunda derrota. 3-0 para a Holanda. Do lado de fora, a turma que nem ingresso tinha ainda se divertia. Você não vê só o futebol, você vê várias etnias e você curte muito, muito, muito. Que o digam os americanos.
o canadense. I love Brazil. Aliás, o canadense de rosto multicolorido traduz no olhar do fotógrafo a imagem desta Copa. Uma cara de um cidadão com a bandeira do Brasil e da Holanda, quer dizer, bem o clima da Copa, né? Não há divisão, né? Eu não precisei fazer uma turnê para ter acesso a tantos países e alguns eu consegui dialogar. E o Brasil perdeu a Copa, mas não o bom humor. É nós sempre, né? Brasil é isso aí. O fim dos jogos é o início da reflexão. 2018, né? Temos que acreditar agora e começar tudo de novo a partir de hoje, né? Que a gente possa colher coisas depois, sabe? De todo esse trabalho, de tudo que foi investido nisso, né? É o que a gente espera, pelo menos. A presidente Dilma Rousseff reuniu 17 ministros para fazer um balanço da Copa. Os prognósticos que se fazia sobre a Copa eram os mais terríveis possível. Começava do não vai ter Copa até nós teremos a Copa do caos. Derrotamos, sem dúvida, essa previsão pessimista e realizamos, com a imensa e maravilhosa contribuição do povo brasileiro, essa Copa das Copas. Foram 30 dias de jogos, um mês em que as atenções de todo o país estavam voltadas para dentro dos estádios. Agora, o futebol deixa os gramados para ganhar destaque no Congresso. Câmara e Senado analisam mais de 70 projetos que sugerem mudanças no esporte e parlamentares cobram mais transparência nos gastos e contratos da Confederação Brasileira de Futebol. O senador Álvaro Dias quer que a CBF e as federações estaduais prestem contas ao TCU e informem ao Banco Central todas as operações financeiras no exterior. Pela proposta, quem desobedecer deixa de receber benefícios do governo, inclusive os repasses das loterias. Os recursos que têm origem na seleção do Brasil são recursos públicos, administrados pela CBF, sem nenhuma prestação de contas. Eu não tenho dúvida de que o declínio do futebol brasileiro tem como causa a corrupção e a promiscuidade na gestão, na administração do futebol do país. O senador Randolfo Rodrigues vai além, defende uma CPI do futebol. O futebol brasileiro tem sido dirigido por um valha-couto de criminosos e por isso é necessária uma reforma no futebol brasileiro. E essa reforma só pode ser feita através de uma investigação política, que só pode ocorrer através do Congresso Nacional. O governo é contra. Primeiro porque a CBF é um organismo independente, assim como é a FIFA, né? E nós já ouvimos demais as pessoas reclamando por intervenção a mais do governo nas instituições. Logo depois da derrota para a Alemanha, o ministro do Esporte chegou a defender uma intervenção indireta no futebol. Para o Instituto Brasiliense de Direito Público, a CBF precisa prestar contas do que gasta. O cidadão precisa saber quanto que a CBF arrecada. Qual é a remuneração de sua diretoria? Como que ela emprega seus recursos? Mas para a ONG Contas Abertas, que fiscaliza os gastos públicos, a CBF não precisa justificar as despesas porque não recebe dinheiro do governo. Ela vive, e não precisa viver de outra forma, desses contratos bilionários que ela tem com os patrocinadores da seleção brasileira, e ela então fica sem depender de recursos públicos. Para esse especialista em gestão esportiva, não há lei que autorize uma intervenção na CBF, mas ele cobra profissionalismo dos cartolas. Tem que haver, sim, delimitações de onde surgem esses dirigentes, o que eles querem fazer, como existem em muitos países da Europa. Você tem que ser contra, tá? As falcatruas, a malversação do recurso público, as pessoas incompetentes gerenciando toda a estrutura que é montada em cima disso aí. Próximo desafio, Olimpíadas do Rio de Janeiro. E o portal Fiscaliza Rio 2016 já está no ar para que qualquer cidadão possa acompanhar os custos e andamento dos projetos. O Repórter Senado termina aqui. Você pode conferir esta e outras edições do programa no endereço www.senado.leg.br/TV.
Basta clicar em Repórter Senado e escolher. Até o nosso próximo encontro.